Pessoal, vamos aos exercícios do capítulo 3. Vamos responder algumas perguntas do próprio capítulo 3, ok? Primeira pergunta. Como os primeiros grupos humanos originários da África, que fizeram sucessivas migrações durante milhares de anos, conseguiram chegar ao continente americano? Resumindo, eu quero que vocês respondam como que os primeiros humanos chegaram no continente americano. Essa é a primeira pergunta, tá? Vamos ver algumas outras aqui. Aqui. Desenhe o encontro entre portugueses e indígenas. E lembre-se de incluir no seu desenho tudo que você sabe sobre este momento da história brasileira. Então, faça um desenho no seu caderno dos indígenas chegando, os portugueses chegando e os indígenas esperando os portugueses, né, na praia lá em Porto Seguro. Agora, observe esse mapa do Brasil, tá? Estão observando? Aonde está em verde aí são terras indígenas que foram demarcadas e regularizadas pelo governo. Quando os portugueses chegaram, os índios habitavam o litoral, né? Esses pontos verdinhos são onde eles habitam hoje, os 896 mil indígenas. Tá? Na minha aula eu disse que existiam 1.000 povos indígenas e que hoje existem 896 mil. Não, 1.000 povos é diferente de 896 mil indivíduos. Não existe mais tantos povos, existem de 5 milhões, só existem 896 mil pessoas, então eles foram arrasados, dizimados. Qual que é a primeira pergunta aqui? Em quais regiões do Brasil está a maior parte das terras indígenas? Olha lá, onde será? Em que região que é essa aqui? Onde está esse verdinho aqui, ó? Que região que é essa aqui? Fica a maior parte das terras indígenas. A que porção do território brasileiro os portugueses chegaram em 1500? Aonde que os portugueses chegaram em 1500? Será que eles chegaram na Amazônia, no Norte, no Nordeste? Em qual estado do Brasil? No interior, no litoral? Com a chegada dos portugueses, para onde se deslocaram os indígenas? Os indígenas moravam em todo o Brasil. E para onde os indígenas foram com a chegada dos portugueses? Essa aqui é a pergunta 3 da página 54, ó. Com a chegada dos portugueses, para onde se deslocaram os indígenas? Outra pergunta. Na sua opinião, o que é ser indígena hoje? Qual deve ser a atitude da sociedade brasileira em relação aos indígenas? Duas perguntas que são importantes. Em sua opinião, o que é ser indígena? Qual deve ser a atitude da sociedade brasileira em relação aos indígenas? Compreenderam? Vamos dar uma recapitulada? Primeira pergunta. Como os primeiros grupos humanos originários da África chegaram aonde? No continente americano. Não precisa copiar toda esta pergunta, eu só quero saber como que os humanos chegaram da África, os primeiros, ao continente americano. Segunda pergunta, não é para responder. Terceira, fazer um desenho do encontro dos portugueses com os indígenas no descobrimento. Tá? Quarta, quinta e sexta. Observando este mapa, olha o mapa, vocês vão responder na primeira pergunta, em quais regiões está a maior parte das terras indígenas? Que região que é essa aqui? Que porção onde que os portugueses chegaram? A que porção do território brasileiro os portugueses chegaram em 1500? Onde será?
Com a chegada deles, para onde se deslocaram os indígenas? E as últimas perguntas: o que é ser indígena hoje e qual deve ser a atitude da sociedade brasileira em relação aos indígenas? Corrigirei tudo isso na próxima aula, segunda-feira.